Pois é, o Neymar finalmente renovou com o Santos, né? Aparentemente acabou aí essa novela de renovação. Ele fica no Peixão até dezembro de 2025 e a gente vai discutir aqui se essa foi uma decisão acertada ou se vai ser algo que pode gerar problemas para o Santos. Mas antes de entrarmos nos pormenores do assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando o que você acha disso. Se você acha que o Neymar realmente deveria ter permanecido ou se já é hora dele meter o pé. Cara, eu, como muitos, sigo pela linha de raciocínio de ruim com ele, pior sem ele, né? E por que eu penso assim? Porque eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre como o Neymar impacta o emocional dos jogadores que lá estão. Em determinados momentos, né, até agora, a gente teve uma impressão, eu pelo menos tive uma impressão, de que os jogadores, quando tinham a notícia de que não poderiam contar com o Neymar, por exemplo, na semifinal contra o Corinthians, né, lá aquele 9 de março que a gente jogou lá na Arena Itaquera e foi aquela novela, o Neymar joga, o Neymar não joga, ele vai pro banco de reservas, a gente fica na expectativa dele entrar, ele não entra e o Santos perde. Naquele jogo eu vi jogadores em campo que dependiam emocionalmente do Neymar, né? Jogadores que depois que souberam que o Neymar não ia jogar, foi se falado que abaixou total o ânimo do clube, o ânimo dos jogadores para aquela partida. Em outros momentos, o Santos estava mal em campo. O Neymar entra, é como se fosse uma injeção de ânimo para os jogadores que ali estão. Então, assim, eu não sei nem qual foi o milagre de que o Santos não perdeu aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Neymar sai lesionado, né? O Santos abre 2-0, o Neymar desaba no chão, sai lesionado. Não sei qual foi o milagre que a gente não entregou aquele jogo, de tanto que os caras aparentemente são impactados pela presença do Neymar ou não. Se o Neymar tá em campo, vambora, vamos pra cima, vamos tentar jogar bem. Se o Neymar não tá em campo, vamos aqui aos trancos e barrancos, usando lencinho para limpar as lágrimas, né? Então, por conta disso, eu acho extremamente positiva a renovação do Neymar nesse aspecto emocional do time. Eu acho que se o Neymar sai agora, num momento onde o Santos, tá nessa paralisação aí do campeonato, fora da zona de rebaixamento, mas ainda assim fragilizado, porque a gente não pode esquecer que nas próximas rodadas o Santos pega simplesmente Palmeiras e Flamengo que estão comendo a bola, dadas as devidas proporções, lá no Super Mundial. Então vão ser jogos que o Santos provavelmente vai perder. E aí se o Santos perde 2 jogos na volta, aí daí a pouco não consegue engatar uma sequência, sem o Neymar, na minha opinião, seria mais difícil para os jogadores tancarem, né, para eles sustentarem aí uma reviravolta, né, uma volta por cima. Então eu acho que do ponto de vista emocional é isso, é positiva a renovação do Neymar, porque ele impacta positivamente nos jogadores, né, nos seus colegas ali de trabalho. Do ponto de vista financeiro, é uma discussão que eu vejo principalmente o Rodolfo Gomes falar no canal dele do YouTube, né, e ele é muito incisivo quando ele não passa pano, né, no sentido de que muito provavelmente os contratos que estão sendo feitos para manter o Neymar são contratos que podem prejudicar a saúde financeira do clube. O Santos é um time que arrecada pouco perto dos seus rivais, tem um estádio que não tem uma grande capacidade, por isso não consegue arrecadar muito com seus jogos, não está vivendo um bom momento, então isso não faz com que o santista tenha tesão de ir assistir os jogos do time, então tudo isso faz com que o Santos arrecade menos e todas as chances que o Santos está tendo de arrecadação, querendo ou não, estão girando em torno do Neymar, né? Os novos patrocínios que foram fechados, mas aí a gente não pode esquecer que 75%, né, por cento deles são destinados à NR Sports. A nova camisa, né, a camisa 3, inspirada na volta do Neymar, também está atrelada à imagem dele, né? Então o que eu tô querendo dizer? Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de marketing, o Santos pode até estar tendo retorno para pagar o Neymar. Só que como o Santos não tem um retorno completo no seu ecossistema, um retorno de ingressos, de bilheteria, de vendas de patrocínios fora de acordos com o Neymar, como de vendas de jogadores, né? Porque, por exemplo, o Jair foi vendido ao Botafogo por troco de pinga. Né? Se a gente for falar aí de venda do Jair, a venda do Jair não corresponde nem aos 85 milhões que o Santos está devendo à NR Sports. Então, é realmente complicado de você saber se foi uma decisão acertada ou não do ponto de vista financeiro. Isso daí só o tempo dirá, só o balanço financeiro de 2025 que é solto no ano seguinte, né? Então, no caso, no ano que vem. Só esse balanço vai dizer se as contas foram equilibradas ou se a dívida aumentou muito. Então, assim,
acredito que não seja a melhor das decisões do ponto de vista financeiro, porque o Neymar por si só pode até se pagar, mas o dinheiro que é arrecadado com a imagem do Neymar é usado para pagar outras coisas, porque o Santos não tem como arrecadar dinheiro suficiente de outras fontes, certo? Espero que eu tenha me feito claro nesse ponto. E, cara, vamos falar agora do terceiro aspecto, né? A gente já falou de emocional, a gente já falou de financeiro, vamos falar do aspecto futebolístico, né? Porque eu acho que é o mais importante, afinal de contas a gente está renovando o contrato com um jogador de futebol. O Neymar, ele renova com o Santos até o final de 2025, então nós teremos aí mais uns 5, 6 meses, né, de Campeonato Brasileiro, porque o Brasileirão vai até dezembro esse ano. E a gente vai ter, então, a expectativa de que o Neymar jogue até o final do Campeonato Brasileiro. A gente não pode esperar e ter a paciência de antes, de que, ai, tadinho, ele tá voltando de lesão, então se daqui a 2, 3 jogos ele se lesionar e ficar um mês fora de novo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Ele é um cara que ganha um salário astronômico para nível de futebol brasileiro e não tá tudo bem se nessa segunda passagem, vamos tratar assim, segundo contrato, né? Acho que assim fica melhor, é a segunda passagem dele pelo Santos, mas nesse segundo contrato que está sendo firmado, não é normal a gente tratar a ausência dele em campo como se tudo estivesse bem, porque não vai estar. O Santos, inclusive, firma esse contrato de 6 meses e eu não gostei, particularmente eu não gostei, eu estava com a expectativa de que ele renovasse até a Copa, mas por um lado é super positivo, porque até agora ele não deu garantias nenhuma dentro de campo, ele não deu garantias nenhuma de que ele consegue jogar bola de uma forma consistente, sem perder partidas, por conta de lesões ou problemas físicos. Então é uma forma do Santos até se resguardar, porque vai que ele tem uma lesão um pouquinho mais séria e daí a pouco ele fica 3 meses fora. E o Santos amarrado num contrato com esse cara até o meio do ano que vem. Né? Existe essa possibilidade. Da mesma forma que existe a possibilidade dele jogar super bem e chega lá no final do ano, o Santos querer renovar o contrato e ele querer meter o pé, porque ele se valorizou e conseguiu o mercado com outro time. Eu acho difícil, tá? Ainda mais que vai estar às vésperas da Copa do Mundo e se ele recuperar as condições físicas dele, eu acho meio burro você estar jogando bem em um time, jogando em alto nível em um time e trocar de time às vésperas de Copa do Mundo, o vídeo que o Gerson tá fazendo. Ainda que se o Gerson fosse para um time melhor, para uma liga mais competitiva, eu até não acharia tanta burrice assim. Mas o cara tá indo se esconder na Rússia, né? Mas enfim, não acho que o Neymar vá trocar o Santos daqui a 6 meses, mas eu acho desgastante que daqui a 6 meses a gente vai estar discutindo uma nova renovação. E vai ser mais desgastante ainda se a gente discutir uma renovação com ele se ele não jogar, né? Se passar mais 6 meses dele participando de 10, 11 jogos e ficando fora a maior parte do tempo. Então, para que esse contrato ele realmente funcione para o Santos e para o próprio Neymar, porque também é do interesse dele voltar a jogar em alto nível, ele precisa jogar, ele precisa responder em campo. E eu acredito que não pode mais se ter aquela passada de pano que estava tendo aí nesses últimos 6 meses por conta da volta dele. De novo, é normal um jogador vir de uma lesão grave como ele veio e sofrer ali micro lesões, né? Ter que ficar um mês e meio fora por conta de uma lesão muscular ou outra. É normal, mas chega um determinado momento que esse jogador ele precisa empacar uma sequência, porque senão ele é de vidro. Né? Então, acho que, num contexto geral, a renovação é positiva, na minha opinião, mas ela é desgastante por conta das chances que tem de dar errado, muito por conta da condição física dele, e também desgastante por conta do extracampo, por conta das entrevistas recentes de Neymar Júnior, Neymar pai e tudo mais, né? Por conta desse contrato, desse primeiro contrato com valores astronômicos, que eu não sei até que ponto fizeram realmente sentido para o Santos ou não. Então, apesar de, nesse momento, a gente ainda conseguir ver um copo meio cheio, não falta muito para que ele esteja meio vazio. Tá dando para entender? E eu acho que a única coisa que pode fazer com que nós vejamos a situação de uma forma mais positiva é que nesses 6 meses seguintes que o Neymar vai ter com o Santos, ele volte a jogar bola, ele volte a ser protagonista e ajude o Santos a, no mínimo, não lutar mais por rebaixamento esse ano. Mas e aí, o que você pensa? Deixa nos comentários a sua opinião sobre o menino Ney, o meu malvado favorito, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!